Uma boa noite a todos, ou uma boa tarde, ou talvez bom dia, onde quer que nos encontramos. Sejam todos bem-vindos à continuidade do nosso programa Psicologia do Espírito e Espiritismo. Hoje temos a alegria de ter conosco para dar continuidade neste evento, nosso companheiro do Brasil, Dr. Sérgio Thyssen, que vai estar abordando o tema distúrbios psíquicos na infância corporal. A maioria de vocês já conhece o Dr. Sérgio, que já esteve conosco anteriormente, e nós, o The Spirit Psychological Society, te acolhe mais uma vez para estar conosco nesta oportunidade. Para aqueles que estão chegando e talvez não conhecem o Dr. Sérgio, nós vamos fazer uma breve introdução. Dr. Sérgio Thyssen reside no Rio de Janeiro, fundador e presidente da Sociedade Espírita Reencontro, conferencista nacional e internacional, médico cardiologista, físico e também é articulista do Jornal de Estudos Psicológicos dessa sociedade. Seja muito bem-vindo mais uma vez junto a todos nós. Todos sejam bem-vindos, aqueles que estão chegando pelo nosso canal do YouTube, pelo nosso canal do Facebook e também pelo canal da Web Rádio Fraternidade. Sejam todos bem-vindos nesta sala virtual, espiritual, preparado já pelos nossos amigos espirituais. Para nós iniciarmos este evento, convidamos a todos para a nossa harmonização inicial. Possamos neste instante entrar em recolhimento. Para aqueles que gostariam de cerrar os seus olhos físicos, harmonizando as nossas mentes e corações, trazendo o foco da nossa atenção para a nossa essência, seres essencialmente do bem que todos nós somos, irmãos dos dois planos da vida, aqui presentes e aqueles que vão chegando. Possamos nos situar na posição de aprendizes das grandes lições da vida, as leis universais, sentindo-nos, situando-nos, espíritos, seres imortais, jornadeando através das reencarnações, aprendendo a nos conhecer, a nos perceber, a nos sentir filhos de Deus, criaturas em evolução. Para nós, encarnados ou desencarnados, compreendermos que as leis do Criador são essencialmente leis de amor, facultando o despertar das nossas consciências nesta grande viagem para a luz que vem de Jesus. Que o Mestre dos Mestres, o amigo irmão de todos nós, estende sobre nós neste instante a sua luz e o seu amor, e envolvidos neste bálsamo, nessas energias balsâmicas, unidos pelos nossos corações e mentes, iniciamos o nosso encontro de hoje. Damos as boas-vindas mais uma vez a todos que já estão conosco, vamos até recorrer aí, nós temos a Cíntia, a Manuela, a Suzana, a Emiko, a Célia, o Emerson, a Marcele, a Mary, a Edilene, sejam todos bem-vindos e demais que vão chegando. A você, Sérgio, seja muito bem-vindo mais uma vez junto a todos nós. E o Dr. Sérgio estará abordando esse tema de hoje, que nós vamos voltar para a tela, para aqueles que chegarem antes, distúrbios psíquicos na infância corporal, e ele estará fazendo a exposição, e no final estará aberto, interagindo para perguntas e respostas dentro do tema. Então, por favor, podem ir trazendo as perguntas, e no final ele estará receptivo para essa interação. Com isso, apresentamos, falamos, e damos as boas-vindas a você, passando a palavra a você, Sérgio. Evanise, muito obrigado mais uma vez, é sempre uma alegria quando nós nos reencontramos, sempre procurando um estudo proveitoso nessa fronteira do espiritismo, com tantos assuntos
diferentes e importantes de serem contemplados em nosso próprio benefício e de todos aqueles que estudam conosco no dia a dia. Eu queria lembrar aos amigos que esta é uma temática que hoje em dia tem uma importância enorme, né? Nós já estivemos conversando sobre psiquiatria mediúnica do futuro, sobre medicina e espiritualidade. Então, talvez um ou outro aspecto que eu aborde hoje, eu já tenha trazido antes. Mas a ideia é de que nós estamos vivendo uma época muito delicada da história da humanidade, da história da civilização, e nós estamos acompanhando um aumento muito grande em relação ao número de casos de doentes de uma maneira geral, sejam as doenças que eram as mais comuns e conhecidas, sejam doenças estudadas melhor mais recentemente. Então, quando nós tivemos, por exemplo, não é esse o único fator, mas quando nós tivemos o auge da pandemia, tivemos aí um período muito duro, muito difícil para o mundo inteiro, Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, China, Argentina e assim por diante. Nós tivemos um aumento muito grande do número de casos de inúmeras questões médicas, mas muitas delas relacionadas aos transtornos mentais. De tal maneira que, só pensando no nosso tema hoje, né, nós vimos um apreciável aumento do número de casos mais graves, de tal maneira que se associou à pandemia, porque a pandemia criou mudanças muito grandes por causa de lockdown, isolamento social, vamos dizer assim, a perda, né, da oportunidade de convivência entre todos, das crianças com outras crianças nas escolas, com professores e assim por diante. Isso, estatisticamente, para vocês terem uma ideia, no Reino Unido e no Brasil, dobrou o número de casos de depressão e de suicídios. E na esfera das crianças, né, por exemplo, TDAH, transtorno e déficit de atenção e hiperatividade, que é uma questão muito típica dos pequenos, né, nós também tivemos um número que é o dobro. E não só o número de casos aumentou muito, e quando alguma coisa dobra estatisticamente, não é? Os prejuízos são muito extensos para as famílias, a sociedade, seja qual for a nação, mas também o número de casos mais graves do que nós tínhamos pré-pandemia. Isso dá para nós uma ideia do quanto nós somos uma humanidade com muitas dificuldades, o quanto nós somos despreparados a par de inúmeros esforços da medicina moderna para não só prevenirmos, mas também, quando as coisas surgem, de nós estarmos tendo condições de lidar com essas dificuldades. Isso também aconteceu em várias outras doenças e questões de adultos também. Mas a ideia é de que os desafios são muito grandes, então examinar distúrbios psíquicos na infância corporal como médicos, como terapeutas, como espíritas, não é? É sempre algo que tem assim uma importância muito grande, porque nós precisamos nos situar melhor em relação a todos os dramas da humanidade, e esse é um deles. Então, vamos adiante, eu preparei um roteiro a partir do que nós vamos apresentando para vocês,
Então, uma primeira ideia que tem a ver com o que eu comentei há pouco é sobre uma lembrança que nós sempre colocamos sobre que mundo é este, não é? O que nós estamos examinando aqui, examinamos outras vezes, são próprios de um mundo que é um mundo de expiações e provas, é um mundo com uma humanidade muito atrasada do ponto de vista dos aspectos morais dos filhos de Deus, que na verdade somos 20 bilhões como que internados neste grande hospital que é a Terra. Uma minoria, um percentual muito pequeno, é composto de espíritos já muito preparados e que, quando reencarnam aqui, vêm para nos ajudar nos diversos cenários importantes da vida humana. Mas, em geral, nós somos mesmo muito imperfeitos, tanto quando estamos, claro, porque somos os mesmos espíritos, quando estamos em tenra idade, quando estamos na infância, na juventude, na vida adulta ou na velhice. Porque os espíritos somos todos muito antigos. E o que acontece? Nós podemos examinar hoje doenças mentais, transtornos mentais, como que trabalhando a infância e a juventude. Mas o mesmo problema, que é o problema da saúde mental, afeta milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro, qualquer país. Outro dia nós lembrávamos, depressão é problema de saúde pública de todos os países do mundo. Transtornos de ansiedade, a mesma coisa, fora toda uma lista, que é a lista que a psiquiatria moderna procura estudar e procura cuidar, no sentido de que os seus pacientes possam ter o diagnóstico mais correto e uma abordagem terapêutica compatível com a ciência atual, né? Que é aquela que se aperfeiçoou para fazer o melhor pelas comunidades da Terra. Então, os problemas que nós temos aqui, nós não temos em outros planetas do Sistema Solar, que são todos espiritualmente habitados, muito menos em exoplanetas, que são humanidades e mundos fora do Sistema Solar. Para vocês terem uma ideia, nós já temos identificados 4.000 exoplanetas. E se nós lembramos das muitas moradas da casa do Pai, a princípio, como os espíritos amigos reiteram sempre, tudo isto é habitado. Humanidades diversas, mas, como a nossa, nós nem sabemos exatamente onde elas estão, mas elas também existem, porque espíritos equivocados, imperfeitos, cheios de inclinações mais ainda, não é? Estão também em outros cenários, mas isso é uma minoria. Então, o planeta Terra, não pensemos que tudo que de tão grave vem acontecendo no mundo, não é? Há uma lista de dramas coletivos, um deles, um dos itens, é exatamente as doenças de um modo geral, e agora as doenças mentais em particular. Mas isso é por um tempo, não é? Só que esse tempo pode ser algo que vá perdurar, por exemplo, por 10, 15 mil anos, que num certo sentido é muito, mas num sentido de vida eterna é um pouquinho. Então nós temos que administrar bem tudo que nós temos ao nosso derredor, tudo que faz parte da vida dos seres humanos no planeta Terra na atualidade, mas procurando ter o conhecimento que vá gerando a prevenção de novos casos de doenças em geral e de doenças mentais à medida que a humanidade for progredindo, não é? Mas nós hoje vivemos uma época que eu diria especial,
por causa da gravidade dos contextos estes no mundo inteiro e o quanto isto gera de sofrimento para aqueles que estão vivendo essas coisas, para as famílias que cuidam desses pacientes, né? E com repercussões na sociedade de um modo geral, nos serviços de saúde, não é? Na atividade médica e de outros profissionais na área da saúde de uma maneira geral. Então, isso tudo tem causas espirituais. Não existem doenças importantes que não venham como efeitos de causas espirituais, que na imensa maioria pertencem ao passado. Ainda mais quando os casos são de crianças pequenas, na primeira infância, na segunda infância ou na terceira infância. De tal maneira que tudo isso tem origem. Isto não é uma coisa que tem a ver com certos mecanismos. Os mecanismos que importam aqui, numa visão espírita da medicina, são os mecanismos espirituais. E nós já não temos dúvidas em relação a isso. Tanto é que a medicina vem, como ciência médica, se espiritualizando progressivamente. Mas esse é outro assunto. Vamos retornando para o nosso. Então, existe uma psiquiatria infantil para lidar com os pequenos, de um modo geral, né? Desde aqueles de 0 a 3 anos de idade, de 3 a 11, de 11 a 18, dependendo do universo que nós queremos trabalhar, estendendo um pouco mais ou limitando para um pouco menos. Então, o nosso tema hoje, né, distúrbios psíquicos na infância, isso é área de trabalho de uma subespecialidade da psiquiatria, que, por sua vez, é claro, é a especialidade que cuida dos doentes mentais de um modo geral. Em geral, os psiquiatras são bem que especialistas. E, dentre eles, existem aqueles que só cuidam das crianças, outros que cuidam dos adultos, porque tudo isso costuma ser bem separadinho. Então, eu coloco aqui de novo, de onde vêm os quadros psiquiátricos das crianças? De onde vem? Vem da alma imortal, vem do espírito, vem da ideia das encarnações anteriores, da noção da imortalidade da alma. Por isso que o Espiritismo pode nos ajudar muito para que nós lidemos de uma forma mais construtiva, promissora, com todo esse grande contexto de sofrimento da humanidade que tem a ver com os transtornos mentais infantis. Então, quando eu coloco os dois paradigmas, qual é a ideia? Se você vai a um certo congresso e conversa com especialistas da área, muitos deles trabalham ainda tão somente com o paradigma que é o paradigma materialista, mecanicista, cartesiano. E aí vai se procurando sempre, não é, as causas, as origens na matéria, no cérebro, não é? Porque estamos lidando com questões mentais. Então é natural que nós procuremos, e é importante que se procure, as causas orgânicas, mas sobretudo aquelas que afetam os neurônios e áreas diferentes do cérebro humano. Apesar de que hoje esse capítulo, que é por um lado tão bonito, no sentido de toda uma comunidade que se debruça no sentido de esclarecer isso tudo, porque tudo isso ainda é como que um grande mistério, porque se trabalha muito o paradigma biológico, materialista. Mas a ideia qual é? Hoje nós estudamos, para vocês saberem, intestino.
tubo digestivo, bactérias intestinais. Nós estudamos a genética, que é área da biologia, por trás dos problemas mentais em adultos e crianças. Mas o que acontece? Mesmo nós encontrando e encontramos sempre, e quanto mais nós nos debruçamos a ciência, mais ela encontra, tudo isto que para muitos são as causas, na verdade também são efeitos. E são como que os links entre a alma do encarnado, o espírito encarnado e o cérebro e o corpo humano, para que os efeitos dos problemas espirituais aconteçam a nível biológico e a nível da vida física. Mas nós não podemos esquecer mais, porque, como espíritas, que os doentes mentais, espíritos que se apresentam do outro lado com qualquer aparência, no sentido de idades diferentes, mesmo sabendo que é uma questão apenas de aspecto do corpo astral, com mais ou menos idade, né? Na verdade, tudo isto também diz respeito a eles. E eles não têm corpo físico, mas eles têm no astral aspectos muito próximos da biologia. Lembrando que o astral e o perispírito é modelo organizador biológico. E doentes mentais, não sei se vocês têm bem essa ideia, o mundo espiritual é repleto deles. Aliás, eles são doentes espiritualmente falando, do outro lado, e quando reencarnam e tomam um novo corpo, eles então adoecem na vida física, mudando algumas características da biologia que receberam dos pais, e essas apresentações, esses distúrbios, eles então vão se apresentando gradativamente. Então, essa é a ideia. E o outro paradigma é o paradigma espiritualista. É o paradigma que vai, então, de agora para sempre, para o futuro, valorizar as causas espirituais. Aliás, eu poderia até, no tempo que nós teríamos hoje, de seguir por este caminho, né? Mas nós vamos ver outras coisas hoje e podemos retornar numa outra ocasião, vendo essa fronteira de novo, religiosidade, espiritualidade e medicina. Então, são os dois paradigmas. Dentro do paradigma mecanicista materialista, muita coisa boa está surgindo ainda e é importante que surja, mas sem perdermos de vista que a origem de todos os males na Terra existem na realidade do ser, e a realidade íntima do ser é o espírito. Outra ideia, ou a alma, outra ideia curiosa para nós é a ideia de nomes, de nomenclatura. Então, existem pequenas diferenças, às vezes nem tão pequenas assim, entre o que nós chamamos de doença, de síndrome, de distúrbio ou de transtorno. Então, por exemplo, Alzheimer, que é um tipo comum de demência, é doença de Alzheimer. Então, ela tem todas as características, eu posso chamar o Alzheimer de uma doença, né? Mas eu uso outras nomenclaturas dependendo do que de cada diagnóstico ou problema médico mental eu realmente sei, não é? Então, por exemplo, autismo, eu não chamo a doença do autismo, eu chamo de TEA, não é? Transtorno do espectro do autismo. Ou seja, só para lembrar com os amigos que há um cuidado para nós usarmos a melhor terminologia quando estamos lidando em psiquiatria de um modo geral, e em psiquiatria infantil em caráter mais particular, não é? Mas nós não vamos aprofundar isto hoje porque não é tão importante assim. Outra lembrança com os amigos é a ideia
de infância corporal, que está no título do estudo de hoje, né? Então, o que é a infância corporal? É um punhado de anos, é uma sequência cronológica etária, né? Que tem a ver desde o nascimento até o início da vida adulta. Então, aqui eu estou lidando com a idade da criança, do jovem. Por outro lado, eu não podia deixar de lembrar que, num certo sentido, todos, adultos e crianças, encarnados, tanto quanto espíritos desencarnados, que são, aliás, o maior contingente na Terra, 8 bilhões para encarnados, supostamente aproximadamente 12 bilhões para desencarnados, nós estamos todos, a não ser aquelas exceções dos grandes missionários de antes da vinda de Jesus e de depois da vinda dele, né, a imensa maioria. A Terra é um planeta ainda, por suas características, numa espécie de infância espiritual. De tal maneira que é interessante colocar as duas coisas. Hoje nós vamos trabalhar com a questão das crianças pela faixa etária. E muitas dessas crianças, na verdade, espiritualmente, elas podem ser mais velhas do ponto de vista do período de vida espiritual, maior do que os próprios pais ou do que os próprios avós ou bisavós. Porque a idade física não traduz a idade espiritual, não é verdade? E aí eu também preciso lembrar que os dramas humanos das crianças com maior gravidade nos seus transtornos mentais, na verdade, muitas vezes são espíritos que contrariaram as leis divinas, muitas vezes. E, às vezes, aconteceu, quando nós trabalhando nessa área há décadas, e vamos entrar num caso, e sempre individualizamos os atendimentos na área mediúnica e na área do magnetismo terapêutico, em favor delas, nós muitas vezes, e eu me lembro de alguns casos muito claramente, nós lidamos com espíritos egressos de capela, e tentando ajudá-los aqui, durante o drama da doença mental, do transtorno mental, a espiritualidade nos mostra que a coisa já começara há muito tempo atrás. E aí nós vamos como que lá, numa curva espaço-tempo, se é que eu posso dividir isso hoje com vocês, para que nós cuidemos in loco das questões que geraram certos casos, menos comuns, claro, de transtornos mentais na atualidade. Mas esse é um outro tema. Seguindo adiante, para vocês terem uma ideia, vamos ver isso um pouco rapidamente, a importância desse período novo e um período que não tem volta, de religiosidade e espiritualidade, e a doença mental, o estudo delas pela psiquiatria moderna, não é? Então, a Associação Mundial de Psiquiatria, na verdade, trabalha com esse aspecto, já reconhecendo o espaço que é uma consequência da evolução da ciência médica e com a ajuda da espiritualidade, da doutrina espírita, das crenças que nos levam a valorizar as questões espirituais, nós estamos vendo esses espaços, como eu vou em seguida mostrar para os amigos. Então, a ideia qual é? Nos congressos que eu tenho frequentado de psiquiatria, os melhores, os mundiais, tivemos um agora em Bangkok, na Tailândia. O que acontece? 4.000 colegas na área da saúde mental. E aí o que acontece? Nós temos religiosidade e espiritualidade como que estabelecendo vínculos com a doença mental e a psiquiatria de vários modos diferentes.
mas são pouquíssimos os que trabalham no sentido da obsessão, no sentido dos efeitos como doenças mentais dos erros cometidos no passado e das dificuldades que nós encontramos. Então eu vou mostrar para vocês algo que dentro da fronteira espiritualidade, religiosidade e psiquiatria moderna, há um compartimento, um departamento que trabalha nitidamente e tão somente com a visão espírita. Então, só para nós nos situarmos um pouquinho, aspectos gerais da psiquiatria na infância. Eu não vou poder aprofundar essas questões, mas é interessante para os amigos se situarem hoje ou amanhã. Então, existem aspectos históricos e, claro, vários cientistas, em geral médicos, alguns deles numa época que nem havia psiquiatria como especialidade, porque depois as especialidades foram surgindo, como não existia a cardiologia, de tal maneira que isso tudo é de um período para cá da história da medicina. Então, por exemplo, Leo Kanner foi aquele que descreveu os 11 primeiros casos de autismo. Mas Freud, Erickson, Jean Piaget, Melanie Klein e outros foram pioneiros na área da psiquiatria, de um modo geral. Da psicologia também, alguns deles, correntes psicanalíticas, como de Melanie Klein, e a ideia disso poder ser útil quando se analisa o problema das crianças. Outra ideia, maturação cerebral e as influências genéticas e ambientais no desenvolvimento cerebral. E aqui uma observação. Neurologia pediátrica e psiquiatria infantil, elas têm uma grande proximidade. Por quê? Porque doenças neurológicas infantis frequentemente geram problemas mentais nos mesmos pacientes. Por outro lado, pessoas que têm diagnósticos, crianças de transtornos mentais infantis, também podem ter problemas neurológicos. Por exemplo, uma criança com TEA, autismo moderado ou grave, frequentemente, eu não diria, mas numa certa frequência, tem convulsões, tem uma síndrome epilética. Então, aí nós temos um colega que precisa cuidar do paciente como um todo, seja o que é do transtorno mental, seja o que é do transtorno neurológico. Então, seguindo esse estudo do desenvolvimento cerebral, ele é extremamente importante. Por quê? Por exemplo, o autismo. Há um problema de desenvolvimento cerebral. Há um atraso do neurodesenvolvimento em inúmeros aspectos, mas nós não vamos poder nos ocupar hoje, porque são detalhes, e nós vamos ficando com questões assim, mais abrangentes, não é? Lembrando da ideia da primeira infância, são os aspectos do desenvolvimento psicossocial dos 0 aos 3, a segunda infância, onde o desenvolvimento da identidade é extremamente importante, a terceira infância, problemas emocionais, reações aos traumas, busca da identidade de cada um, isso envolve também a questão de gênero, mas só para nós nos situarmos que aqui nós temos questões bem conhecidas e bem como que científicas. Então, ainda na psiquiatria da infância, processo de diagnóstico, avaliação clínica, anamnese psiquiátrica nas diferentes fases da vida da infância e da juventude. O que é anamnese? É a avaliação, é a conversa do psiquiatra com o seu paciente. E aí ele, em 1, 2 ou 3 consultas, ele vai fazer uma avaliação, lembrando que em medicina, cada caso é um caso.
Porque cada pessoa é uma pessoa, cada alma é uma alma. Então, cabe ao profissional de saúde, em qualquer área da medicina, personalizar isto, não é? Identificar quais são as questões de cada caso. Então, ele vai avaliar um de cada vez, não é? E o exame do estado mental da criança, lembrando que tudo isto é uma ciência, não é? Que tem aí toda uma linda história de milênios pela frente. Então, nós lembramos de que existem crianças com deficiências intelectuais, transtornos da linguagem e de comunicação, por exemplo, muito típicos do autismo, transtornos do espectro autista, os autismos, de uma maneira geral, é da nossa área hoje de estudo. O TDAH, os transtornos motores e de aprendizagem, em que as crianças vão tendo manifestações variadas, os transtornos emocionais, a ansiedade. O que é o TAG? É o transtorno de ansiedade generalizada, que pode acontecer em adultos, mas que é muito comum em certas crianças, não é? As fobias infantis, transtornos de humor, os traumas, os estressores, os transtornos de eliminação. Ou seja, eu quis colocar por instantes aqui para vocês irem se familiarizando com aspectos que são típicos da psiquiatria infantil. Transtornos do comportamento, transtornos de oposição desafiante, explosivo intermitente, transtornos de pensamento, o TOC, que é muito comum, transtorno obsessivo compulsivo, a esquizofrenia na infância, outros transtornos psicóticos, transtornos alimentares, anorexia nervosa e bulimia, o oposto, compulsão alimentar na infância. Tudo isto é da psiquiatria infantil. E, por último, lembrar que existem emergências psiquiátricas, porque crianças e jovens também podem ter ideações suicidas. Então, nós podemos encontrar casos que, às vezes, até vai haver necessidade de medicação venosa para haver um controle e uma segurança para que não ocorra o suicídio logo a seguir ou mais adiante. Então, esse manejo do risco de suicídio também precisa ser feito em populações de pouca idade, pessoas no âmbito da infância e da juventude. Então, aqui, meus amigos, foi como que um panorama para vocês terem uma ideia das questões que nós temos no dia a dia da clínica, né? E não apenas no dia a dia da clínica como profissionais, mas no dia a dia do acolhimento fraterno na casa espírita, na instituição que esteja já de portas reabertas pós o auge da pandemia, ou grupos de trabalho que continuam trabalhando online, não presencialmente, mas acolhendo os doentes todos num atendimento fraterno, né, online, e buscando os subsídios terapêuticos espíritas que são, nesses domínios, de um valor extraordinário. E aqui eu cito um exemplo. Congresso de Bangkok, o Congresso da Associação Mundial de Psiquiatria 2022. E aí nós estamos aqui, não é, com um dos papers, um dos trabalhos aceitos, aquele de número 1485. Vejam o título. Foi o único, na verdade, foram dois, esse foi um deles, falando de algo que só o movimento espírita pode fazer. Então vejam o título: os benefícios da detecção de pessoas desencarnadas relacionadas aos pacientes dentro do distúrbio, do espectro do autismo. E
de uma abordagem psicoterapêutica para eles, os desencarnados, através da mediunidade. Então, colocar mediumship e pessoas desencarnadas num trabalho no mais alto fórum da psiquiatria mundial é consequência de todo um longo processo, eu diria, de amadurecimento do conhecimento espírita na fronteira com a medicina. Então, nós devemos isto a todos os pioneiros que nos antecederam, sobretudo a Jesus, quando nos ensinava sobre os lunáticos, e a Allan Kardec. E após o Codificador e todos os livros dessa base extraordinária do grande edifício da maior revolução intelectual da humanidade, a questão do trabalho de André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos, nos trazendo subsídios complementares extraordinários. Então, voltando para lá, não é? Ali nós colocamos o nome, porque eles perguntam na hora da inscrição, na hora de você encaminhar o trabalho, vejam ali, Reencontro Sociedade Espírita, que é o nome da instituição onde a pesquisa foi feita. Não é? E ali, qual é o objetivo do trabalho? Estudar os resultados da intervenção mediúnica e o cuidado dos espíritos relacionados a pacientes com autismo, que é hoje o maior desafio em saúde mental infantil no planeta Terra, e isso tem causa. Quando nós trabalhamos mediunicamente e interagimos com o mundo espiritual vinculado a cada caso, nós já nos surpreendemos muito, mas nós estamos vendo uma outra revelação, uma revelação que nos mostra, através da evidência de médicos e médiuns muito preparados nessa seara, revelando o que estava oculto e o que tem a ver com a doença mental em geral e das crianças em particular. Então, nós trabalhamos neste paper em termos de métodos, vejam comigo, em reuniões mediúnicas, com a participação de diferentes médicos, com a capacidade de ver os espíritos e o mundo espiritual relacionado a cada paciente, com autismo moderado ou severo, nós cuidamos desses espíritos pela psicofonia e psicoterapia, uma abordagem pelo diálogo fraterno, em cuidar de 24 casos de 2019 a 2021, com uma ou em uma a duas reuniões para cada um dos pacientes. E comparamos o quadro clínico antes das reuniões e desta abordagem e o depois, no cuidado espiritual individual. E quais foram os resultados? Nós podíamos observar um benefício importante e sustentado em 80% dos casos. Esta abordagem e os resultados sugeriram que o tratamento espiritual é uma ajuda importante, forte, no sentido de intensidade, aos pacientes com autismo por causa da influência das entidades ou espíritos desencarnados. Então, isso foi agora, este ano, há um mês atrás. E a conclusão desse estudo, o ambiente espiritual associado nos indivíduos, com os indivíduos com autismo, envolveu um grande número de espíritos em sofrimento, com devidos conflitos, a ideia da escravidão, guerras e assim por diante, relacionadas às suas vidas passadas.
cuidados médicos, ao mesmo tempo que tratamento desses aspectos espirituais, e pessoas desencarnadas relacionadas aos casos ajudaram a estes indivíduos por causa ou vivendo estes diagnósticos de doença mental que são comuns hoje em dia. Então, palavras-chave, pessoas desencarnadas, mediunidade e abordagem espiritual. E neste trabalho, além de um outro que nós enviamos, que também foi aceito, a ideia qual foi? De falar de itens que são itens tipicamente espiritistas. Até de Allan Kardec eu comentei, quando da apresentação em si. Reparem, eu não vou entrar, apenas mencionar o outro paper, esse de número 1574, abordagem espiritual da doença mental via mediunidade, leia-se, desobsessão e fluidoterapia. Então, esse tipo de abordagem, ele é semelhante àquele para o autismo, só que este é mais abrangente, no sentido de ser os mesmos aspectos para todos os diagnósticos em psiquiatria. E lembrando que os casos que mais nos chegam por WhatsApp, por e-mail, pelo Messenger, são os casos mais graves, porque os casos mais simples respondem melhor às abordagens convencionais, não espíritas, não espirituais ou espiritualistas da psiquiatria, incluindo medicamentos e outras terapias complementares não farmacológicas. Mas os casos graves muitas vezes nos vêm batendo à porta da instituição espírita exatamente porque não houve uma melhora quando da abordagem convencional na área da psiquiatria moderna. Então, as famílias buscam alternativas e acabam chegando. E quanto mais nós discutimos isso em congressos, quanto mais nós dialogamos sobre estas possibilidades, ainda mais pela capilarização do conhecimento que nós temos procurado como que oferecer ou debater com as pessoas, mais casos vão chegando, como é natural. Isso faz parte do avanço, não é, do conhecimento, né, usando-se os recursos atuais. Então, eu coloquei os detalhes, mas eu vou passar mais rapidamente. E agora nós estávamos com 50 casos, aí envolve depressão, esquizofrenia, alcoolismo crônico e uma série de outros diagnósticos, e já não mais de crianças, envolvendo qualquer paciente em qualquer faixa etária. E as conclusões, só para valorizarmos, esses resultados sugerem que há uma muito nítida, a very clear spiritual influence para os pacientes com transtornos mentais, de diferentes diagnósticos em psiquiatria, e que há uma evidência que quando nós cuidamos dos espíritos e dialogamos e procuramos guiá-los, guiding them para lugares de tratamento, esferas de conforto espiritual, de retomada do processo evolutivo, os pacientes relacionados a esses espíritos mostram uma mudança muito importante do seu outcome, do seu prognóstico. Então, meus amigos, isto aconteceu em 76% dos casos. Melhoras moderadas a muito importantes, e um que outro que até deixou oportunamente o tratamento, porque a doença mental já não se manifestava mais. Então, são notícias alvissareiras, eu diria, e que têm a ver com o nosso tema. Então, aqui a ideia, uma outra questão
Isto foi dezembro de 2019. Porque quando eu estava, talvez já tenha comentado com vocês, em agosto de 2019, em Lisboa, no Congresso Mundial de 2019, eu soube de um congresso menor só sobre espiritualidade e doença mental. E aí, então, eu soube ali e me planejei para ir desta feita, não a Bangkok, mas a Jerusalém, em Israel, ou Palestina, porque Jerusalém tem dois lados, o oriental e o ocidental. E aí, qual foi a ideia? Levamos um trabalho semelhante a esses que eu mostrei, que foi apresentado na forma de um pôster, e me deram meia hora para que eu apresentasse, e tem a ver com a nossa temática de hoje, a influência de espíritos em pacientes com autismo e os benefícios de uma abordagem psicoterapêutica a estes espíritos, que comparecem via psicofonia, trazidos pelos benfeitores para que haja o devido esclarecimento e o devido encaminhamento após o diálogo. E aí nós fomos falando em nome de um grupo de trabalho, que são alguns dos médicos que trabalham conosco no Centro Espírita. Então, meus amigos, existem várias questões aí. Queria lembrar a epidemia dos transtornos mentais, lembrando que isso vem aumentando por motivos que a medicina, numa ideia mais acanhada, não sabe a razão, ou as razões, porque elas costumam ser além de uma ou duas. Mas na medida que você vai lidando com o mundo espiritual, coisa que desse modo só os espíritas fazem, porque as outras crenças, os outros templos religiosos, eles não lidam abertamente e dessa maneira amorosa em relação aos espíritos desencarnados, relacionados aos nossos pacientes, às nossas crianças. De tal maneira que aqui nós temos como que uma ideia, eu vou colocar para vocês refletirem comigo. Doenças se multiplicam na Terra. Nós ainda estamos muito longe da regeneração. Nós nem começamos direito a etapa que pode ser multimilenar da regeneração planetária. Nós estamos vivendo e muito, talvez como nunca tínhamos visto antes, expiações e provas. Não é verdade? Olha a história recente da humanidade. Primeira Guerra Mundial, milhões de mortos. Segunda Grande Guerra, guerras e conflitos e revoluções intermediárias que não tiveram tanto impacto como a Primeira e a Segunda Grande Guerras. O que nós temos hoje em termos de suicídio no mundo? São 680 mil casos de suicídios desde o 1º de janeiro de 2022. Isso é uma tragédia humana, e porque é humana, é espiritual. Não é verdade? Vejam o tamanho do sofrimento e da ignorância dos mecanismos da vida humana. A própria ideia da continuação da vida, imortalidade. Olha o que a humanidade não conhece sobre a realidade espiritual da Terra. Como é que é a vida do outro lado? Fora o grande e maior contingente que não acredita na vida após a morte. Nós nos situamos bem porque somos espíritas. Tudo que nós falamos a esse respeito é muito bem conhecido. Mas os espíritas no mundo, nós somos 0,00000% da humanidade. Ou seja, nós somos um grãozinho de areia numa praia imensa.
Por isso o nosso compromisso é muito grande, a nossa responsabilidade é enorme, porque nós temos uma semente de luz nas mãos, ela é divina, ela foi oferecida para que ela pudesse germinar, florescer e frutificar, a bem de um dia a terra ser um oásis. Porque a terra hoje é um imenso deserto. Só para vocês continuarem tendo a ideia, vejam a questão dos abortos induzidos. Nós temos, do 1º de janeiro até hoje, nós temos 30 milhões de casos. Isto é uma outra imensa tragédia. Vejam a guerra na Ucrânia. A Europa novamente em risco. E agora, na época das questões nucleares, não é? Hoje não, na verdade, ontem, eu estava lendo uma reportagem feita nos Estados Unidos, trabalhando com a ideia de que se houver uma deflagração mundial, não é? Nós vamos ter 5 bilhões de mortos. Vejam, então, quando eu me referia a isso, eu lembrava que nós ainda precisamos trabalhar espiritualidade, doutrina espírita, religiosidade, a importância do Evangelho de Jesus e tudo que mude como que a mentalidade das almas, dos espíritos, dos seres humanos, que nós somos até hoje, tão imperfeitos, tão cheios de vícios e muito pouco como que contemplados intimamente pelas virtudes do espírito imortal. Então, por isso, é daí que vêm as doenças mentais, dos nossos erros, das nossas dificuldades. Enfim, seguindo adiante, a acentuação das consequências das imperfeições espirituais da humanidade. Não é verdade? Por quê? Porque doença é efeito. Quais são as causas? O que pode justificar crianças e jovens viverem dificuldades ou transtornos em que eles se veem, muitas vezes, como que prisioneiros na encarnação? Eu não sei se vocês têm ideia, pelas características da Terra, 80%, numa estimativa aproximada, aqui neste mundo, são reencarnações compulsórias, obrigatórias, não optativas. Por quê? Porque chega numa altura, os grandes administradores da vida terrena, sempre em nome do Mestre Jesus, espíritos de uma grandeza inimaginável, eles trabalham a benefício da humanidade toda, dentro de uma hierarquia que eu digo sublime, por nós, os beneficiários desse amor que eles têm. Então, eles cuidam para que todos recebam o melhor para o seu progresso. E muitas vezes, para não ficarem no mundo espiritual, causando as maiores dificuldades, ensejando, inspirando a humanidade para repetirem dificuldades do passado, eles muitas vezes são trazidos e vão viver limitações. Então, os problemas genéticos, biológicos, os problemas moleculares, os problemas intestinais, os problemas da mudança, da excitação cerebral, do pouco desenvolvimento ou o prejuízo do neurodesenvolvimento, tudo isso é consequência, porque as causas são obrigatoriamente todas espirituais. Por isso que o Espiritismo nos dá, não é, esse tesouro instrumental para que nós possamos lidar com as causas e já nem tanto com os efeitos. Então, a nova medicina, seja qual for a especialidade, seja qual for a faixa etária a qual ela se dedique, ela precisa ser banhada da luz
dos conteúdos doutrinários espíritas, como vocês talvez tenham sentido quando eu mostrava, não é, as sementinhas que vão sendo levadas há mais de uma década a esses eventos para que os colegas ouçam falar de que há espíritos e de que, em meio aos doentes, ainda mais doentinhos mentais, existe ação oculta de espíritos cobrando dívidas kármicas e que quando nós dividimos o amor em benefício dos pacientes e agora também, portanto, em benefício dos espíritos, o prognóstico muda. E essa medicina veio para ficar. Seja em questões de religiosidade, espiritualidade, ainda não tão espíritas, mas quando espíritas, o passo é um passo extraordinário a bem do que nós vamos ver melhor no futuro. Então, tudo vem das imperfeições espirituais da humanidade. E de onde que isso reside? Predomínio do materialismo é a ideia daquele paradigma antigo. Então, vejam, epidemia de transtornos mentais, dificuldades de milhões de reagirem positivamente às provas e expiações que são a própria realidade deste mundo. Este item, ele caberia ainda muito mais nos casos de depressão, mais do que outros diagnósticos em psiquiatria em geral, de qualquer faixa etária. Mundo que nós criamos pelos erros e transgressões das leis divinas. Nós não podemos reclamar. Nós temos é que arregaçar as mangas, trabalharmos a nossa individualidade, a educação dos nossos sentimentos, a reforma íntima, mas ao mesmo tempo sermos dedicados a cuidarmos daqueles a quem essa nova medicina pode e muito auxiliar, medicina essa iluminada pela doutrina espírita. Então eu gosto de lembrar, quando refletimos sobre as doenças, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Que nós nunca esqueçamos disso. Então, meus amigos, eu ia apresentar para vocês inúmeros casos, ou alguns pelo menos, mas eu penso que nós podíamos interromper por agora, podíamos ver as questões que eventualmente vocês queiram nos trazer e deixaríamos estudos de casos, porque casos não faltam, porque é uma experiência, eu diria, de 45 anos, vendo pacientes sempre, de tal maneira que casos ilustrativos, já fizemos isto um pouco aqui mesmo, não é, com vocês, mas podemos ver casos novos mais adiante, porque toda vez que fazemos estudos de casos, a memória desses conteúdos vem à tona, o estudo dos casos mostra o antes e o depois, e isso tudo nos anima muito. E se existe uma coisa que nós precisamos, é de algo que nós valorizamos muito, e é uma palavra linda, que se chama esperança. Então, queridos, eu entrego, devolvo a palavra à nossa querida anfitriã, Ivanise, e me coloco à disposição para seguirmos juntos mais um pouco. Muito obrigada, Sérgio, pela sua presença e esclarecimentos. E quando você estava falando e ouvindo, me veio uma questão que eu gostaria de apresentar para iniciar a nossa interação. Nós somos espíritas, mas qual seria a sua visão, as suas reflexões como médico, como espírita, para pais que não são espíritas, mas que recebem em seus lares espíritos
que às vezes trazem esses conflitos mentais muito acentuados, como, por exemplo, crianças pequenas que se batem extremamente forte contra a parede, insistindo e gritando. Qual seriam suas orientações e reflexões para estes pais? Muito bem, Evanise, veja só. O contingente de espíritos que necessitam retornar ao mundo material para ganharem como que subsídios terapêuticos de profissionais e dos próprios pais é enorme. A espiritualidade prepara os pais. Mesmo os pais não espíritas, não espiritualistas, muitas vezes, porque eles não forçam a situação. Tudo tem relação. Por que estes pais? Quem são estes pais? Para aquele espírito que está vindo para o seio familiar para viver as suas dificuldades, mas, claro, ensejando desafios para a mãe e para o pai. Eu tenho vários casos só para vocês terem uma ideia, de gêmeos, em que 2 ou 3 são autistas, com graus diferentes. Então, às vezes, não é nem um caso só. Então, a misericórdia divina é uma coisa real, palpável. Então, é claro, diante das dificuldades, nós esmorecemos, nós duvidamos, nós questionamos, nós sofremos, não é? Mas há providências espirituais de alto nível para que esses espíritos sejam acolhidos. Mas tudo é difícil. Quantas vezes eu vejo o pai deixando a família e a criança fica só com a mãe, que fica então duplamente sobrecarregada. Seja como for, sempre no mundo espiritual, no desdobramento do sono, há encontros visando o melhor de uma programação. Isso é um aspecto. O outro é que o espiritismo, ele está numa grande parte dos países. Claro que o movimento espírita varia muito. O que existe no Reino Unido é diferente do que está em Portugal, no Canadá, no Brasil, no Uruguai. Mas as pessoas que estão vivendo desafios muito sérios quanto à sua vida pessoal, por estar em casa com crianças muito enfermas, muito em grande sofrimento, elas procuram os elementos na internet e elas vão buscando alternativas e as pessoas já buscam elementos há muito tempo. Primeiro porque os transtornos mentais infantis já são mais ou menos antigos. Leo Kanner, ele descreveu os primeiros casos de autismo em 1943, quase 80 anos. Então, há toda uma permeabilidade, capilaridade da informação sobre outras abordagens que não pela psiquiatria convencional. Apesar do espiritismo e da espiritualidade, religiosidade, já estarem na psiquiatria convencional, mas não é tão conhecida ainda. Então, o que acontece? As pessoas saem em busca de informações, de conhecimentos, mas não há dúvida, durante os primeiros tempos, ainda mais quando há muito sofrimento por causa de autoagressão, autoflagelação, tudo é muito desafiador. Mas há mecanismos de ajuda, espíritos, anjos de guarda dos pacientes pequenos, dos pais, mães, eles estão atuando, os anjos das famílias. Agora, durante um período, um certo sofrimento é inevitável e eu diria, né, pensando alto, que há de fazer parte dos desafios de cada contexto familiar, ainda num mundo que é um mundo
ainda muito de expiações, que significa sofrimento, e de provas. Então, se nós pensamos nisso tudo, isso nos dá ideia das dificuldades, mas vocês não têm ideia das origens de tudo isso, dos aspectos de pai e mãe que também fizeram com que eles fossem buscados para acolherem esses espíritos, porque eles também já erraram muito em vidas anteriores, de tal maneira que é um mecanismo também de reparação por um amor a ser, como a partir de grandes desafios, a ser implementado, amadurecido a partir desses estímulos que envolvem o amor de pai e mãe pelas crianças e as necessidades tão grandes destes espíritos. Muito obrigado. Seria uma terapêutica espiritual, mesmo que não sendo espírita o conhecimento, via a reencarnação de ambos os envolvidos. Seria isso? Com certeza. Não há efeitos sem causas. Não é? Muito bem. Nós temos agora a presença da nossa companheira Cíntia Coutinho, que diz como lidar com a dificuldade da criança em frequentar a evangelização. Sabendo da importância disso para o espírito, algumas crianças choram compulsivamente, se recusam a frequentar as atividades desde muito pequenas. Muito bem, Cíntia. Essa é uma questão, é um desafio. Os pais devem se esforçar e tentar sempre, né, procurando vencer as dificuldades. Agora, a evangelização espírita infanto-juvenil, ela sempre foi uma característica das casas espíritas. De tal maneira que esse é um processo que está no movimento espírita há mais de 40 anos. Mas, se não for possível, porque não vai se justificar uma sedação, porque a criança sedada, ela não vai aproveitar a presença dela própria junto aos evangelizadores e aos coleguinhas de sala de aula, vamos dizer assim, de sala de evangelização. Mas, se os pais são espíritas, eles podem, dentro de casa, não é? Fazerem o culto do evangelho no lar mais voltado para a criança dentro do espectro, não é? Privilegiando o interesse espiritual espírita da criança e deixando até para um outro momento da semana uma outra reunião para as crianças mais velhas ou para os próprios pais adultos, mas procurando algo que seja, porque hoje, Cíntia, nós temos livrinhos, nós temos mecanismos lúdicos, nós temos inúmeros recursos para que o benefício do Evangelho de Jesus seja passível de ser assimilado, mesmo que em gotinhas, eu diria, porque são gotinhas de amor e de luz. Nós não vamos poder querer, vamos dizer assim, saltos qualitativos extraordinários. Né? Nós temos que entender que existem limitações que não pertençam aos pais, mas os pais, ainda mais modernos, sensíveis, os recursos audiovisuais, os recursos pedagógicos, a prece, o abraço, o carinho, tudo isto ajuda e muito, até que, quem sabe mais adiante, nós possamos oferecer algo mais formal na casa espírita para essas crianças. Muito obrigada. E agora nós temos a presença da nossa companheira Edilene Silva, que diz: pessoas passam pela primeira infância e só quando adulto recebe o diagnóstico. Como lidar com mais equilíbrio nessa realidade? Olha, Edilene, da mesma forma.
a imensa maioria dos casos, por exemplo, vão mostrar os transtornos, ainda mais o autismo, né? Nos primeiros anos de vida, a partir, em geral, dos 3 anos. A transição da primeira infância para a segunda infância. Então, mas e as outras questões de transtornos fora o autismo? Então, o que acontece? Tudo depende dos pais, tudo depende da perspicácia, da sensibilidade, dos pais estarem conscientes de que certas manifestações não são típicas da infância, procurarem ajuda no posto de medicina de família e comunidade, no pediatra, na doutora que tem mais experiência nessa área, para que haja um diagnóstico mais precoce possível. Por quê, Edilene? Porque em medicina, em toda ela, diagnóstico é fundamental. E quanto mais cedo ele vem, ele é feito, mais rapidamente os benefícios serão trazidos a cada caso. Então, diagnóstico tardio é sempre menos bom do que um diagnóstico precoce. Mas, claro, existem crianças em que os transtornos vão passando desapercebidos, de tal maneira que os anos vêm e, às vezes, as dificuldades só vão aparecer em plena adolescência ou no início formal da vida adulta, não é? Ensejando que surjam, então, outras questões e diagnósticos já na área dos adultos. A dependência química, não é? O pânico, a bipolaridade, a esquizofrenia, o próprio autismo ou a síndrome de Asperger, que são autistas funcionais. Então, não existe uma regra, não é? O que nós temos é que conhecer esse universo, essas possibilidades, e se o doente agora já é adulto e ele agora, recém a família desconfia e procure o atendimento médico, e existem os remédios, mas além dos remédios, que são típicos de uma psiquiatria convencional, nós também, para os adultos, trabalhamos nisso o dia todo, nós também devemos oferecer a evangelização para os adultos, a desobsessão, fundamental. O pilar da medicina espírita, até antes do evangelho, é a desobsessão. Porque se não houver uma mudança no contexto espiritual do paciente, que em geral é grave, ele não terá nem condições de aproveitar o ambiente e a atividade da evangelização, tanto quanto ele não aproveita o passe e a água magnetizada, porque não terá o mesmo efeito, porque os problemas, que são problemas espirituais pendentes, geram como um bloqueio, uma carapaça fluídica, e os benefícios não são tão bem assimilados. Então, medicina da alma, desobsessão e fluidoterapia espírita. Agora, cada caso é um caso, né? Então, realmente, muitos vão só ter uma nítida apresentação como pacientes já na vida adulta. Obrigada. E para nós irmos caminhando para o final, devido aos seus compromissos, Sérgio, nós temos a presença do nosso companheiro Emerson Amaro, que diz: boa noite, doutor Sérgio. Quais seriam alguns sinais e sintomas que devemos estar atentos perante a um possível comportamento de transtorno infantil? Emerson, independente de sermos pais, pai ou mãe, de sermos irmãos mais velhos, todos nós temos uma ideia do que existe, até pelo bom senso natural, pela experiência de vida, o que são atitudes razoáveis
daquelas que já nos chamam a atenção e nos trazem a dúvida. Então, o pai e a mãe, dentro de uma dúvida qualquer, por exemplo, alterações em relação ao sono, alterações em relação à relação peso e altura, apetite, em relação à fala da criança, a criança ah, teve dificuldades de desenvolvimento motor, tem dificuldades de olhar fixamente para qualquer familiar, tem dificuldades quando está na rua, numa atividade qualquer, quando se mantém distante, isolada num canto da casa, quando aprendeu a balbuciar algumas palavras e depois parece que some a capacidade verbal. Isso é típico também das crianças dentro do espectro do autismo. Então, a maneira de se comportar no dia a dia. Então, sempre é válido lembrar que, na dúvida, quando algo te parece diferente do que você já tinha visto até hoje, dentro do contexto familiar seu, tanto quanto em relação ao que você conhece do dia a dia de crianças, ou, por exemplo, são questões quando você quer ver a socialização, a vida escolar, e a professora notou algo, quer dizer, há uma ideia de estarmos sensíveis a possibilidades de que algo não está bem dentro dos parâmetros usuais de normalidade. E a dúvida já é suficiente para que se busque um profissional de saúde. Primeiro, o pediatra. Há quem procure, e é muito bom, o médico de saúde da família e da comunidade. Mas aqui no Brasil é muito mais comum, por um lado, para certas questões, a mãe e o pai logo procurarem o parecer do pediatra. E aí ele vai avaliar. Ele pode já ajudar muito. Se ele tiver dúvida, ele encaminha a um neurologista infantil ou então a um psiquiatra infantil, que muitas vezes até, Emerson, ele avalia, ele espera a criança desenvolver-se mais e melhor, evitando um diagnóstico, um rótulo de problema A, B ou C, que seja precoce, porque depois que rotula, isso gera estigmas, isto gera dificuldades para os pais, para a criança. Então, é preferível uma continuação de monitoramento, de avaliações sucessivas, até que nós tenhamos a confirmação ou não de que seja isto ou aquilo. De novo, Emerson, cada caso é um caso. Temos que ficar antenados, sensíveis? Sim, mas, claro, quando for uma coisa que logo chame muito atenção, não há o que esperar. Mas se é uma coisa que não é tão nítido, o tempo vai dizer do que devemos fazer e do que se trate. Muito obrigado, Sérgio. Agradecemos a todos. Infelizmente, não conseguimos atender todas as perguntas devido ao nosso tempo, que é limitado. O doutor Sérgio tem outro compromisso. Teremos outras oportunidades para prosseguir nas reflexões. Por hoje, vamos chegando no término, extremamente agradecidos. E para finalizarmos, te convidamos a fazer nossa oração final, pode ser? E todos que estão conosco pelos canais também podem colaborar e contribuir para este momento oracional. Muito bem, Evanise. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos os queridos amigos que já estão conosco desde o início ou estarão acompanhando essa temática depois, mas que nós agora, quando estamos em condições de concluirmos este estudo, que nós possamos agradecer a Deus pela vida, pela condição que temos de refletirmos
nas bases doutrinárias espíritas, sobre todas essas questões que envolvem a nossa realidade, a realidade da humanidade, da grande família na Terra. Que Deus continue nos abençoando, que o Divino Mestre Jesus, o Cristo de Deus, continue empenhado e dedicado a todo o rebanho ao qual nós todos pertencemos, ovelhas de condições e apriscos diferentes, mas um pouco mais despertos e procurando a solidariedade, a fraternidade, a compaixão, a empatia e tudo aquilo que nos permita que, ao crescermos um pouquinho em qualquer aspecto, logo nós possamos oferecer o melhor de nós para os muitos afligidos no dia a dia deste mundo ainda tão triste e acanhado evolutivamente, que é a Terra. Que nós estejamos lembrando de todas as crianças do mundo, que nós saibamos o quanto muitas delas padecem as agruras de um mundo de expiações e provas, e por isto mesmo, que em cada uma das nossas precezinhas nós estejamos com Jesus, com uma espiritualidade tão amorosa e procurando que eles abençoem todos esses espíritos, todas essas almas que agora estão de volta em suas reencarnações, formando a geração nova de que nos falava a espiritualidade superior, o espírito de verdade, através do trabalho de Allan Kardec. Que todos oremos, todos estejamos ajudando adultos e crianças com todas as forças que tenhamos, hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado, queridos amigos. Nossa gratidão a você, Sérgio, mais uma vez, e a todos os que estão conosco, para lembrar a todos, quem quiser continuar conosco, aprendendo, amanhã à noite, às 8 horas, horário de Londres, dando continuidade ao nosso programa Psicologia do Espírito e Espiritismo, teremos a alegria da presença da nossa companheira do Brasil, doutora Samira Jacobi, abordando o tema ansiedade, angústia, desânimo e livre-arbítrio. Sejam todos muito bem-vindos. A você, Sérgio, nossa gratidão, muita paz e até uma outra ocasião. Aos demais também, votos de muita paz. Boa noite a todos, até já, até breve.